Qual é a nossa prioridade? Você pode repetir comigo? Qual é a nossa prioridade? Irmãos, nós estamos começando um ano e é um tempo que pessoas fazem metas, né, para objetivos em áreas diferentes da sua vida. Mas o que realmente é a nossa prioridade? Qual é a prioridade que a Bíblia orienta? O que a palavra de Deus, né? Porque uma coisa é a gente querer uma coisa e viver uma vida de ilusão, de decepção. Outra coisa é a gente acatar, entender aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar, nos orientar, porque tem coisas, irmãos, que são maravilhosas. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero casar esse ano. Amém. Maravilhoso. Eu quero prosperar na minha vida, no meu trabalho. Só que hoje, irmãos, nós vamos falar sobre um assunto que é muito delicado, que é Deus e dinheiro. Fala comigo assim, Deus e dinheiro. Não é? Até a avó, né, falecida avó do meu sogro, ela dizia um ditado que é até engraçado. Ela fala assim, ela falava para o meu sogro quando ele era criança, abaixo de Cristo é isso, né? Abaixo de Cristo é isso. Então, realmente a vida financeira é algo que é muito importante na nossa vida. Só que o dinheiro não pode ser um Deus na nossa vida. Amém, igreja? E nós vamos ler um texto que é um pouquinho longo, mas depois nós vamos trabalhar partes aqui e os irmãos vão... Eu fui muito abençoado com essa meditação, eu creio que a igreja será também abençoada. Eu vou ler o texto que os irmãos já para ter uma noção do que acontecerá, e nós vamos meditar um pouco sobre isso. Mateus 6, do 19 ao 34, mesmo sentados, os irmãos já ficaram muito tempo em pé, mas com a alma, com toda a reverência. Mateus 6, o 19 até o 34. Preste atenção, por favor. Senhor, vem abençoar, Pai, a leitura da Tua palavra. Livra-me de toda vaidade, soberba e arrogância. Precisamos muito, meu Pai, aprender com o Senhor. A autoridade aqui é a Tua palavra. Eu me coloco como um servo do Senhor. Eu preciso aprender também, Pai. Que possamos todos serem abençoados nessa noite através da leitura da Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em nossos corações. Muda aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Obrigado. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, em algumas versões, mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai-os como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas.
pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto ele está muito claro, muito explicado, mas eu queria conversar com os irmãos, a gente meditar na palavra de Deus sobre esse texto que realmente é um choque de realidade para a nossa vida. Porque o ser humano ele tem uma capacidade muito grande de ir para extremos. O equilíbrio que é a medida boa para a vida de toda pessoa. Muitos, às vezes, enveredam por o evangelho chamado evangelho de prosperidade, que só fala em dinheiro o culto todo. Mas eu aprendi uma coisa, um pastor que ensina a palavra de Deus, ele tem que ensinar o rebanho, a igreja, como que a Bíblia orienta sobre essa área tão importante da nossa vida. Mas assim como tem um evangelho da prosperidade, existe um outro evangelho que é chamado o evangelho da miséria. Que parece que é pecado a pessoa prosperar, que é pecado a pessoa poder melhorar um pouquinho de vida. Então eu quero dizer para você que aqui nós não pregamos o evangelho da prosperidade e aqui nós não pregamos o evangelho da miséria. Aqui nós pregamos o evangelho do reino de Deus. Aqui nós pregamos a palavra de Deus, a salvação, a santificação, a vida eterna, mas não tem hipocrisia. Porque Deus sabe que nós precisamos do recurso. E que nós temos que ser inteligentes, ser mordomo, irmãos. Aquele que é fiel no pouco, o Senhor vai confiar mais. E assim vai sendo a nossa vida. Riqueza, a Bíblia diz que é um dom de Deus. Se falar aqui que todo mundo vai ficar rico, isso é uma mentira. Mas que vai ter provisão para a tua vida, eu posso dizer que vai ter, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, nós partimos que nós devemos nos preocupar mais com a vida eterna do que com a vida material. E o que acontece, às vezes, irmãos, é uma inversão de valores. Nós precisamos nos preocupar mais com a vida eterna. Quem está entendendo, diga amém. Mas nós se preocupamos mais com as coisas dessa terra. Eu gostei muito de uma ilustração que eu li de um livro, que ele falou que 2 adolescentes entraram numa loja, eles não roubaram nada, mas eles trocaram as etiquetas de preço. Pegaram, por exemplo, um guarda-chuva, botaram R$500. Pegaram lá um relógio e botaram R$2. Pegaram lá um sofá e botaram a R$15. E pegaram lá um chaveiro e R$2.000. Eles inverteram os preços. E eu quero dizer para os irmãos que avivamento na igreja é quando a gente percebe que Satanás está trocando a etiqueta, está invertendo o valor. E o ser humano passa a valorizar o que é para ser valorizado e ele entende o que é secundário na sua vida. Tem gente acordada aí, diga um amém, por favor. Quantas vezes a pessoa até fala, não, isso aqui é mais importante. Mas é o discurso, não é a minha vida. Eu falar que a leitura da Bíblia é importante é uma coisa, é um discurso. Mas o meu compromisso com a Bíblia é que vai mostrar que realmente eu tenho compromisso. Eu falar de oração é um discurso. Mas a questão é que a gente tem que ter cuidado para não ter um discurso e ter uma prática. E esse ano, irmãos, eu creio que Deus tem coisa muito grande para fazer no meio da sua igreja. E eu não digo só aqui, a igreja toda do Senhor, que é a igreja de Cristo. Então a igreja precisa pegar a etiqueta e botar o preço. Isso aqui é igreja, isso aqui é salvação, isso aqui é vida eterna, isso aqui é palavra de Deus, isso aqui é família. E botar o preço mais barato no que tem que ser mais barato. E o que é caro ser mais valorizado. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Você está acordado? Dá um aplauso ao Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Então você já está ligado? Vamos para o primeiro ponto, em forma de pergunta. Onde está o nosso tesouro? Aqui o negócio é forte. Olha esse texto aqui, irmãos, do versículo 19 ao 21. Irmãos, onde está o nosso tesouro? Porque, irmãos, se parar para pensar, tem hora, irmãos, que a gente diz que a pior coisa que tem é a gente enganar a nós mesmos. Você se enganar a si próprio, eu me enganar a mim mesmo.
né? A minha esposa, né, até fala, né, às vezes a pessoa está num projeto de vida e a gente se sabota naquele processo. Irmão, se a gente ama o próximo, nós temos que amar a nós. Nós temos que amar a nossa vida. E para a gente amar a nossa vida, a gente tem que realmente botar os valores, nós temos que priorizar o que tem que ser priorizado, e o que é secundário é secundário. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração que tem hora que às vezes eu estou lá um momentozinho de descanso com a minha esposa, a gente fala que não tem tempo para visitar ninguém, mas para maratonar uma série é molinho, 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 molinho. Vai um capítulo e o outro, e agora o que vai acontecer? Ah, mas eu tenho que ver. O pastor John Piper dos Estados Unidos, ele falou que as redes sociais vieram para quando a igreja chegar diante do Senhor, não ter desculpa que não teve tempo para orar. É só olhar o tempo que fica na rede social que você vai ver que tem tempo para orar. E eu estou falando para mim também, irmão. A cajadada é para mim também. Amém? Está todo mundo apanhando aqui debaixo da graça? Diga amém. E então tá bom. Olha só esse texto aqui, para você depois meditar em casa com calma. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Irmão, se fizer uma lista de prioridades, tipo assim, 2025, até anotei aqui: saúde, família, vida profissional, estudos, lazer, viagens, vida espiritual. Irmão, como é que isso está arrumado na nossa vida? Como que isso está organizado na minha vida e na sua vida? Deus e dinheiro. Quanto tempo a gente está disposto? Ah, pastor, mas é que o céu não tem lei trabalhista. E a terra tem, é verdade. Mas eu quero dizer para os irmãos que aqui, o que o Senhor tem a dizer, Ele não é, irmãos, Deus não é contra a gente prosperar. Quem está ligado e diga amém. Irmãos, Deus não é contra você ter recurso, Deus não é contra a pessoa. Veja bem, a gente tem que ter muito cuidado para não se sentir culpa, porque o dinheiro é uma coisa terrível que quem não tem, tem hora que se sente pior que os outros. E daqui a pouco aquilo gera um mal, gera cobiça, gera inveja, é um perigo. Mas às vezes quando o dinheiro também é demais, tem gente que às vezes se acha melhor do que os outros, vaidade, soberba, arrogância. E aí a gente também tem que ter cuidado que a pessoa envereda. A pessoa envereda. Tem um texto em Provérbio que diz assim: Senhor, vou te pedir duas coisas. Não me deixa, né, ficar sem nada para fazer uma coisa errada e envergonhar o teu nome. E não deixa também eu ter demais de maneira que eu venha esquecer do Senhor, de buscar o Senhor. Olha que oração. Irmãos, então tem que ter o dinheiro, tem que ficar o lugar certinho na minha vida e na sua vida. Amém, amados? Então, veja bem, mas isso aqui é muito forte, esse versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então a pergunta é: onde está o nosso coração? Irmãos, nós temos que ter cuidado. Porque todo mundo, criancinha pequena, adolescente, jovens, adultos, meia idade, vai envelhecendo, a vida da gente vai mudando, nós vamos mudando de prioridades na nossa vida. E nós temos que ter cuidado para não errar o passo e errar. Nós precisamos pedir a Deus muita sabedoria para saber onde está o meu coração, o teu coração. Porque veja bem, você ter riquezas espirituais, o que é isso? Ganhar alma para Cristo. Você já parou para pensar que a gente às vezes não pensa nisso? Irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes tem pessoas que falam assim: eu vou ficar com o meu familiar que eu tenho que cuidar dele. Tudo bem, você está cuidando dele, mas você está evangelizando ele, você está preparando ele para a salvação, para a vida eterna. Porque o maior ato de amor que nós podemos fazer por alguém é pregar o evangelho. Amém? Temos que ajudar também com haveres, com recurso. Mas eu quero que a igreja entenda que a única coisa que é eterno não é o carro, não é a casa, é a vida eterna, é a salvação que temos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós temos que ter realmente o nosso coração no evangelho. Nós temos que ter o nosso coração realmente no reino de Deus. Que Deus nos ajude, amém?
Segundo, qual o foco da nossa vida? Hoje é muito falado isso sobre foco. Olha o que está escrito no versículo 22 e 23, fala sobre os olhos. Eu quero que você entenda que alguém chega, eu não posso falar na medicina, que eu posso falar besteira, e a gente não falar da nossa área é complicado. Mas eu já ouvi alguém dizer que nós não enxergamos com os olhos, nós enxergamos com o cérebro. É com a mente da gente que a gente consegue, ele dá essa capacidade da vista poder fazer isso. Então eu quero que você entenda que o foco, os olhos aqui, quer dizer o seguinte: qual o teu direcionamento? O que chama a atenção dos nossos olhos? Porque dependendo do que chamar a atenção dos nossos olhos, nós vamos encher a nossa mente. Ou vai ser luz ou vai ser trevas. E olha só, o texto diz, mais uma vez, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, olha o contexto, falando sobre tesouro, riqueza. São os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Irmãos, para onde nós temos direcionado o nosso olhar? O que é que tem consumido a nossa vida? Hoje você pode ver que geralmente as pessoas que são atletas de alto nível, grandes empresários, é comum eles colocarem um quadro no seu escritório, eles colocarem uma meta, um objetivo diante dos seus olhos, para aquilo ficar bem firme. E eu quero dizer para os irmãos que nós temos que ter muito cuidado o que nós estamos fazendo com os nossos olhos. O que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos? Qual tem sido o foco da nossa vida? Porque, veja bem, imagine uma pessoa que ela quer se formar numa faculdade, mas ela não pega o livro para ler, ela não estuda, ela não ora nem por aquilo, ela está distraída na vida. E eu quero dizer para os irmãos que onde, meu irmão, onde você quer chegar? Porque os teus olhos vão ser trevas ou vão ser luz, ou eles vão ajudar, ou eles vão atrapalhar a nossa caminhada. Então que hoje Deus traga a luz do céu sobre a nossa visão, para que a gente possa realmente estar iluminado por Deus. Quem crê, diga amém. Mais um ponto. Terceiro. Quem estamos servindo? Irmãos, esse versículo aqui é um dos mais pesados da Bíblia. Porque aqui, o dinheiro, ele passa a ser não uma coisa assim neutra, ele é um principado, ele é um ídolo que nós temos que ter muito cuidado. E olha o que diz aqui o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, não podeis servir a Deus e a mamão. Ah, pastor, então agora eu vou ter que ficar aqui direto do culto, todo dia, toda hora. Não. Eu quero dizer para o irmão que não existe esse negócio de sagrado e secular. Tudo na nossa vida é santo. Tudo na nossa vida é sagrado. Lutero dizia o seguinte, quando ele estava tirando o leite da vaca, ele estava fazendo um culto a Deus. Eu quero dizer para o irmão que você, quando está lá no seu trabalho, mas você é consciente que está amando, está adorando a Deus, aquela maneira de você ajudar o teu próximo, servir o próximo, você está lá na lavoura colhendo um fruto que vai abençoar a mesa de alguém, você está abençoando vidas. Você tem que ter essa compreensão, esse entendimento. Tudo na nossa vida é culto. Tudo na nossa vida é para Deus. Então não tem essa de horário comercial e horário livre. O que sobra, a gente não dá sobra para Deus, irmãos. Nós damos tudo para Deus. Nós damos tudo para Ele, a nossa vida, família, profissão. Tudo é para a glória de Deus. Eu quero que você olhe para a sua profissão como instrumento de Deus para você ser abençoado e abençoar vidas. Minha irmã, você às vezes não trabalha fora. Sabe, pastor, essa mensagem não me interessa porque eu sou dona de casa. Não, minha irmã, você é uma bênção. O teu marido só tem o que tem, só conseguiu o que conseguiu porque você está aí ajudando, porque você... Digno é o trabalhador do seu salário. A mulher em casa fez tanto quanto o marido, ou mais. Eu já contei essa história para os irmãos. Meus filhos eram pequenos, né? Gêmeos. Agora já estão com 27 anos. Patrícia tinha barraca na feira. Aí,
foi levar lá os meninos para ver a mãe, e quando chegou em casa, chegou visita, a minha saudosa sogra falou assim: Milton, você quer olhar as crianças ou quer fazer o café? Ele falou assim: eu faço café, lavo, passo, cozinho, faço qualquer negócio, só não aguento mais olhar eles. Então eu quero que a gente entenda que você, mulher que está em casa, não diga esse negócio que você não é valorizada, que você não trabalha, que você não tem salário. Você é uma bênção, você é uma colaboradora do seu marido e é meio a meio juntinho aí, em nome de Jesus. Amém? Os homens falaram meio baixo, né? Amém? Então tá bom. Nós precisamos entender isso, em nome de Jesus. É que não dá para falar sobre tudo isso, mas nós vamos ter outros momentos para falar sobre essas questões de finanças na família, no decorrer do ano. Mas esse texto aqui é algo muito sério, irmãos. A dedicação nossa. Irmãos, a nossa dedicação tem que ser o seguinte: para a glória de Deus, para servir a Deus. Eu aprendi uma coisa, irmão: dinheiro é consequência de um trabalho. Dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Às vezes tem pessoas que não conseguem entender isso. Irmãos, o dinheiro, ele é um ótimo servo, péssimo patrão. O dinheiro é bom para a gente encaminhar ele para aqui e para ali e cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Quem quer ver um batistério aqui bonito aqui? Vai precisar. Amém, igreja? Lá na sua casa. Irmãos, eu quero que os irmãos entendam, para a gente não ter essa coisa, não tem hipocrisia. Eu gostei muito de uma frase que uma pessoa colocou, como é que é mesmo? O teu problema é o sonho de muitas pessoas. Tu não entendeu ainda não, mas confia em mim? Confia? Você pode repetir? Fala assim: o teu problema é o sonho de muita gente. Eu estava lendo um livro de uma mulher que ela falou que chegou em casa de viagem com o marido, chegou em casa, acabou a água. O carro sujo, a casa suja, a geladeira tinha até mofo, a piscina estava suja, e nisso que ela vai pegar o carro para sair, o carro não anda. E ela começou a murmurar: meu Deus, não pode, capetada. Aí daqui a pouco o Espírito Santo falou ao ouvido dela assim: o teu problema é o sonho de muita gente. Muita gente queria ter uma casa para chegar. Muita gente queria ter uma pia cheia de louça para lavar, porque senão teve comida e sujou o prato. Muita gente queria ter uma piscina. Muitas pessoas queriam. O teu problema, meu irmão, muitas vezes é o sonho de muitas pessoas. Eu falei: pior que é. E hoje, irmãos, fui provado. No banheiro, o negócio da toalha, a mulher nem sabe, vai saber agora. Eu quebrei o negócio lá de pendurar a toalha. E eu fiquei brabo, na hora que ficar bravo, eu pensei na pregação. O meu problema é o sonho de muita gente. Muita gente queria ter um banheiro, quebrou, amor, quebrou. Depois tu vê lá. O teu problema é o sonho de muita gente. Amém, irmão? Então você vê com problema. Eu gosto muito de uma história que o pastor Daniel, meu amigo, ele me conta, que uma vez tinha um casal sendo aconselhado com um pastor amigo dele. Aí chamou assim: pastor Daniel, vem cá ajudar esse casal, que eles estão passando por uma prova aqui, precisa de oração. Aí pastor Daniel: pois não, pastor, olha só, eles têm que vender aqui, como é que fala? Um apartamento lá na Barra da Tijuca e tem que vender uma clínica que eles têm que viajar. Ele falou assim: isso que é a prova deles, tu não quer dar essa prova para mim não? Você não quer me dar essa prova não? Irmão, tem muitas pessoas que às vezes você chegou aqui, meu irmão, e o teu problema é o sonho de muitas pessoas. Ih, rapaz, deixa eu beber água aqui, que não também. Se tu pudesse, tu fazia isso, não fazia? Vamos nós. Quem está ligado aí, diga amém. Mais um pouquinho. 4. Estamos vivendo como um filho de Deus ou como alguém que não lhe conhece? Do versículo 25 ao 34, o Senhor vai usar a palavra gentio, pagão, uma pessoa que conhece a Deus e não conhece a Deus. É bem verdade que aqui eles estão preocupados com o que comer, o que beber, o que vestir. Naquela época era época de Império Romano, irmãos. Não tinha ajuda de custo do governo,
não tinha aposentadoria, era roer osso mesmo. Hoje em dia o patamar subiu. E eu quero dizer para os irmãos que não é pecado nenhum a pessoa querer. Eu aprendi que a palavra humildade tem origem de pé no chão. Humus vem da terra. Meu irmão, se a realidade de alguém é comprar uma cobertura, e ele é um crente abençoado, compra a cobertura e seja muito feliz e me chame lá para tomar café. Agora, se o sonho do outro é que ela comprar aquela moto 150, 125, 100, 50, irmãos, é o sonho daquela pessoa, a realidade dela hoje, cada um vivendo o seu sonho, o seu momento. Mas só que nós temos que ter cuidado para não deixar isso aqui, porque a palavra ansiedade aqui, que diz assim, por isso vos digo, versículo 25, não andeis ansiosos. Essa palavra aqui, ela tem a ver, sabe com o quê? Eu até anotei aqui. Essa palavra tem a ver com dividir em partes, ou seja, sugere distração. Uma pessoa ansiosa, ela está distraída. Então, meu irmão, a gente tem hora que a pessoa, o que eu vou comer, o que eu vou beber, como é que eu vou fazer, como é que eu vou pagar? E a pessoa fala assim, não, eu não posso ir no culto, eu não posso ir na igreja, eu não posso adorar a Deus. Olha, eu tenho que fazer aqui. Irmão, tem gente que não vem para o culto porque teve que limpar o chão da casa. Com todo respeito. E tem hora que essas coisas aparecem na nossa frente, tá? Tem hora que a gente vai trocar, buscar a Deus, adorar a Deus por coisas tão insignificantes que se a gente parar para pensar, a gente fica com vergonha da gente mesmo. Nós mesmos. Então preste atenção, esse texto aqui eu vou ler porque a palavra se diz por si. E que nós possamos entrar aqui nessa passagem, Jesus está pregando. Por isso eu vos digo, versículo 25 em diante, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Aí ele vai botar valores. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste sustenta. Porventura não valeis muito vós do que uma ave? Você crê que o Pai Celestial está cuidando da sua vida? Diga amém. Então, em 2025, nós vamos orar crendo que o Pai há de prover para a gente nossas vestes, nossa comida, nossa bebida. Quem crê, diga amém. E ele fala que é para olhar para as aves do céu. Olha só, 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado é isso aqui. A medida do antebraço de um homem, que geralmente é 46 centímetros. Quer dizer, um pedacinho de vida. Quem é que pode fazer isso? Ele está usando a dose de humor. 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Irmãos, eu queria parar um pouquinho em Salomão, que essa semana eu li, passada, sobre Roboão. Você já parou para pensar, Salomão, o homem mais sábio, mais rico e tudo, construiu um império. Roboão, o filho dele, tinha 12 tribos. De 12 ele só ficou com uma. 10 foi embora. Rachou o reino. O escudo da guarda real era de ouro. Teve que dar para os inimigos em pagamento e ficou de bronze. Às vezes não tem gente que trabalha a vida toda e se priva. Você vai deixar para quem? Irmão, tem gente que já viveu estação de pobreza, de miséria lá no passado. Hoje a pessoa está bem, está próximo, mas ele vive ainda como miserável. Deus não quer isso para a sua vida, meu irmão. Tem pessoas que já passaram momentos difíceis. Eu não estou dizendo para você chegar amanhã e gastar tudo que você guardou, não. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu só estou dizendo que é para a gente refletir. Refletir na vida. Salomão, ele era o homem mais sábio e rico, e foi uma geração na frente, já deu ruim. E tem pessoas que se privam de tão. Meu irmão, você que já está em uma idadezinha mais ou menos, a esposa quer passear. Tu crê?
creio que 2025. Um passeio, ali ela fez assim, recebo. Irmão, eu estou falando sério, irmãos. Nós temos que dinheiro foi feito para trabalhar, para ganhar, para você ser dizimista, ser ofertante, você saber pagar, saber investir e você saber gastar. Você sabe que tem gente que precisa aprender a gastar dinheiro? Se precisar de um aconselhamento, eu ajudo. Vamos fazer logo um churrasco lá em casa. Estou brincando. Estou falando sério, não estou brincando. Mas eu quero que você entenda isso, meu irmão, que você tem que aprender a viver a sua vida também, desfrutar sim. É aquele ditado, eu lembro do meu tio português lá do alto, que ele dizia assim, fulano vai sobrar a vida e vai faltar dinheiro. Batata. O homem morava num apartamento grandão. Sobrou vida, acabou o dinheiro. Teve que morar no apartamento, estou rindo com todo temor, até porque esse homem era ateu, tá? Ele dizia que era ateu graças a Deus. Hoje eu não acho graça nenhuma nisso, mas ele falava isso. Então meu tio falava, e meu tio morreu, mas a profecia ficou. Esse aí vai sobrar a vida e vai faltar dinheiro, vai faltar pão, na linguagem de um português. Tem que ter reserva, sim. Irmão, dinheiro é uma coisa muito séria na vida da família. Por exemplo, pessoa que é do familiar, negócio de herança, já divide as coisas mais ou menos com a tua família, mas não é para dar, não. Ah, você tem que ficar lá porque... Mas eu estou dizendo, não deixa barulho para a geração seguinte, não. Deixa as coisas organizadas, arrumadas. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, o dinheiro é uma coisa muito importante. Tem um provérbio aí do mundo, um ditado do mundo, que diz o seguinte, quando a dívida entra pela porta, o amor sai pela janela. Irmãos, uma família que vive apertada financeiramente não é fácil. É muito difícil. Mas você sabia que também pessoas que vivem com tanto dinheiro, com tanto luxo, tu pensa que é fácil também? Pensa que é fácil? É complicado, irmãos. Então, é muito delicado isso. Então, você tem que tratar o dinheiro com muita sabedoria, com muito discernimento. Mas agora aqui que nós vamos entender. Chegando para o final, versículo 30 em diante. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Irmãos, eu creio que a gente precisa pedir o Senhor para aumentar a nossa fé, para confiar mais na providência divina, em nome de Jesus. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Talvez as suas preocupações sejam outras. A sua preocupação de repente, é a faculdade que seu filho vai fazer, é pagar uma escola particular do seu filho, é pagar a prestação de carro, de caminhão, de sítio, de propriedade. Talvez a sua preocupação seja outra. Mas eu quero que o princípio é o mesmo. O princípio é confiar na providência de Deus. Amém, igreja? Porque olha só o 32. Porque os gentios, quer dizer, aqui seria aquele que não era um judeu, aquele que não acreditava no Deus de Israel. Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Pois o vosso Pai celestial sabe o que necessitais de todas elas. Irmãos, é interessante que eu e você temos um Pai celestial. Fala assim, eu tenho um Pai celestial. Amém, irmão? Então amanhã, meu irmão, quando você for trabalhar, entrega o teu dia na mão do Pai Celestial. Que você faça assim, Pai Celestial, eu quero ser uma bênção hoje aqui. Irmãos, eu nunca esqueci aquele filme que é muito engraçado, Um Príncipe em Nova York. Filme velho, né? Irmãos, o camarada veio para os Estados Unidos e estava limpando lá o chão todo alegre, feliz. Irmão, mas ele era príncipe. Ele não estava ali limpando o chão. Eu pensei, poxa, como é que esse camarada limpa o chão tão feliz? É porque ele era príncipe. E o dia que você entender que você é um príncipe de Israel, uma princesa do Senhor, e o que você está fazendo é algo extraordinário. Você pode estar limpando um chão, limpando um banheiro, você pode estar limpando uma cozinha, você pode estar fazendo o serviço mais bruto, mais difícil, mas Deus te colocou ali para você ser uma bênção. Você está fazendo isso para Deus, irmão. Primeiro nós fazemos tudo para Deus e nisso abençoa outras pessoas. Amém, irmão? Quando você pegar a tua enxada amanhã, você olha e diz assim, eu sou um príncipe. A hora que você pegar amanhã aquela esponja para arear a panela, você vai dizer, eu sou uma princesa de Israel. Está escondida aqui atrás, da pia, do fogão. Mas você tem um Pai celestial maravilhoso. Amém, igreja?
E vamos terminar aqui. Buscai. Fala comigo assim, buscai. É por aí. Esse ano 2025 é buscar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E tem uma promessa. E todas essas coisas serão acrescentadas. Irmãos, o grande problema é que a gente busca o que é para ser acrescentado. E o que é para ser buscado, a gente não busca. A gente tenta ver se consegue ser acrescentado. A gente inverte o versículo. A gente mudou a etiqueta. Mas Deus está abrindo visão de pessoas aqui hoje. Eu creio, meu irmão, que esse ano a murmuração vai passar longe da tua casa, a murmuração vai passar longe da tua vida, você vai trabalhar realmente como um filho de Deus, você crê no Pai Celestial que provê na tua vida, e se tiver que pedir ajuda aos irmãos, a Bíblia diz comunicar a vossa necessidade com os santos. Tem momento que tem que fazer isso, irmão. E não é vergonha nenhuma, nós somos família. Mas bem-aventurada coisa é dar que receber. Então, quem recebe também é bem-aventurado. Mas quem dá é mais bem-aventurado. Talvez hoje você esteja recebendo, mas amanhã você vai estar ajudando outra pessoa. Quem crê, diga amém. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa fé. Em nome de Jesus. Vamos terminar aqui. Vou convidar aqui o Ministério do Louvor. Portanto, não vos inquieteis, 34, com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu próprio dia, basta ao dia o seu próprio mal. Alguém já disse que nós somos crucificados no meio de dois ladrões. Dois ladrões. O passado e o futuro. Remorsos do passado roubam a nossa alegria. E ansiedades do futuro rouba a nossa alegria. Dois ladrões de alegria. E nós estamos aqui, você está agora aqui, num culto a Deus maravilhoso, e quem sabe você poderia estar distraído pensando em mil coisas e não aproveitando esse culto. Um homem de Deus, uma mulher de Deus aí do teu lado, para ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Amém, igreja? Amém, amém? Vamos ficar em pé, por favor, para você pensar que está acabando. Qual deve ser a nossa prioridade? Vamos terminar com essa frase aí. Eu sei que eu já pedi para a Tati estar vindo aí. Olha só, nós começamos falando sobre qual é a nossa prioridade. Nós aprendemos que onde é que está o nosso tesouro. Irmãos, onde tiver o nosso coração. Qual tem sido o foco da nossa vida? Quem estamos servindo, Deus ou dinheiro? Irmãos, aqui não tem hipócrita, nós queremos vencer, nós queremos prosperar, nós queremos avançar, nós queremos ter para abençoar outras vidas. Amém, igreja? Agora, nós não podemos colocar o dinheiro como um Deus da nossa vida. O dinheiro tem que ser um servo. O dinheiro é servo, o dinheiro tem que ser um escravo na nossa vida, em nome de Jesus. Estamos vivendo como um filho de Deus, do Pai Celestial, ou estamos vivendo como um gentio, alguém que não conhece a Deus? Que em vez de buscar Deus e o reino em primeiro lugar, fica buscando só as coisas que são acrescentadas. Irmãos, eu não estou dizendo, pastor, então agora eu vou ser crente, vou para a igreja, eu dou o dízimo, a oferta e vou para casa ficar na rede, balançando. Descobrir uma nova aplicação, uma nova bolsa de valores. Não! Deus criou o jardim do Éden. Primeira coisa que Deus falou é, cuida disso aí. Depois que deu a mulher para ele. Aí, ó, já uma dica para as meninas. Só namora quem trabalha. Dica boa, né? Só namora quem trabalha. Olha para o camarada. Puxa o Renavan dele. Vê se o bichinho é trabalhador. Se for trabalhador, tem grande chance de dar certo. Mas como diz um amigo meu, se for marisia, sai fora. Então, em nome de Jesus, irmãos, que a gente possa colocar o dinheiro no seu devido lugar. O dinheiro é uma bênção na vida do crente. Irmãos, o dinheiro na minha mão é uma bênção. Irmãos, eu sei gastar dinheiro, irmão. Gosto de gastar dinheiro. Eu gosto de gastar dinheiro. Gosto. Quem gosta de gastar dinheiro aí? Tem gente que está tão acanhado assim. Só vai receber quem gasta. Mas eu quero que você entenda com temor e tremor, que a gente tem aqui uma dose de alegria, porque a coisa é séria, é pesada, mas eu quero que você esconda o seguinte, atrás
todo aquilo que a pessoa ama o dinheiro, há um demônio. Mamon. E mamon tem que ser expulso. Mamon tem que sair da nossa vida. Heraldo, pode apagar a luz aí, por favor? Em nome de Jesus. O rei, o seu reino e sua justiça em primeiro lugar. Fala comigo assim: o rei, seu reino, a sua justiça em primeiro lugar. E aí fala assim, olha só o que a Bíblia diz. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. As tuas preocupações que você vê para esse culto hoje aqui, Deus está dizendo: cuida da minha obra, cuida do meu reino, que eu cuido da tua vida, eu cuido da tua casa. Mais uma vez falando do meu amigo pastor Daniel. Há um tempo atrás Deus deu uma revelação para ele. Falou assim: se você falar mais comigo do que você fala com os homens, tu vai ver o que eu faço na tua vida. Qual tem sido, irmãos, a nossa atenção ao Rei, ao Senhor? Irmão, nós vamos cear agora, vamos participar da mesa do Senhor. Irmãos, isso aqui, Brasília, Washington, não é uma mesa melhor do que essa. Essa é a mesa do Rei. Essa é a mesa que lembra a nossa salvação, a nossa vida eterna. Você nunca vai sentar numa mesa melhor do que a mesa da ceia do Senhor aqui na terra. Você pode ir para o hotel, o restaurante mais chique, São Paulo, Rio, Paris, Nova York. A mesa do Senhor é superior, porque aqui nós somos lembrados da vida eterna. Amém, igreja? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, preguei essa mensagem, Pai, com um santo temor e tremor, porque é um assunto muito delicado. O mundo fala mal de pastores nessa área, Senhor, e muitas vezes quando a gente começa a falar, a pessoa já tem uma trava no seu coração. Nós não queremos aqui nos aproveitar de ninguém, nós não queremos explorar ninguém. O Senhor não explora, o Senhor abençoa. Nós como igreja temos aprendido que 90% da nossa renda abençoada pelo Senhor é melhor que 100% sem a bênção do Senhor. Por isso que nós somos dizimistas. E nós, quando ofertamos, Senhor, ofertamos com amor, porque reconhecemos que tudo vem de Ti. E nós somos agentes do Teu reino. O reino das trevas tem as coisas erradas das trevas desse mundo para patrocinar tudo que é ruim. Mas é a igreja do Senhor, os salvos, os santos, os filhos da luz, que colaboram e prosperam para que o Teu reino cresça, avança, missões e tudo mais, Senhor. Deus Todo-Poderoso, abençoa-nos, nos ajuda a ter uma visão de reino, que nessa noite, nesse ano, a gente possa ter experiência extraordinária, que nós possamos acordar cada dia lembrando que nós temos um Pai Celestial, e que eu quero orar e profetizar, o favor do Senhor na mesa de cada um, na despensa, que os Teus filhos não venham ser envergonhados, meu Pai, que aqueles que precisam de sabedoria para aprender a administrar finanças, que possam ter humildade, de procurar pessoas que possam lhe orientar, lhe ajudar. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda pessoas aqui, meu Pai, que não estão desfrutando das bênçãos que o Senhor tem dado, que eles possam aprender a saborear a uva da terra prometida, que o Senhor já colocou eles. O Senhor tirou eles lá atrás, meu Pai, daquele momento que comia pão seco, mas hoje eles podem comer melhor, e que eles não venham sentir culpa por isso, meu Pai. E aqueles que estão passando por grandes provações possam crer que vão vencer, que o Senhor está dando lições, duras lições, para lá na frente, meu Pai, eles poderem administrar tudo aquilo que o Senhor vai confiar. Mas nos ajuda a buscar o Teu reino, a Tua presença, a Tua justiça, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor há de prover todas as nossas necessidades, em nome de Jesus. Então, meu Pai, tira essa ansiedade que está matando, e ajuda Teus filhos, Tuas filhas a viver confiado na graça do Senhor, em nome de Jesus. A igreja diz, você pode dar um aplauso, louvor a Deus, amém? Glória a Deus, glória a Deus.
Fala comigo assim: qual é a sua prioridade? Fala assim: é o rei, e o reino, e a sua justiça, e o mais será acrescentado em nome de Jesus. Vamos adorar.